Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês, na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus. Está iniciando agora mais uma oração da meia-noite, um momento de fé. Todos os dias temos o compromisso de estarmos aqui, às 15 para meia-noite, orando juntos, aprendendo mais um pouco da palavra de Deus, na certeza que o nosso Deus nos abençoa, na certeza que Deus se agrada daqueles que o buscam, aqueles que o procuram, aqueles que batem a sua porta. A palavra do nosso Deus diz que quem bater a porta, ela será aberta. Quem o procurar, o achará. Então, que nessa noite você encontre o que precisa. Que nessa noite, a porta que você tanto precisa que se abra, que ela esteja aberta diante de você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Envie o link desta programação no grupo da família, para os seus parentes próximos, para um amigo, para alguém que nesse momento você sabe que precisa ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de fé, em nome de Jesus. Já estou aqui também com meu copo com água e peço que você prepare o seu, para no momento da oração consagrarmos, apresentarmos a Deus e vocês serem abençoados no poder de Deus, em nome de Jesus. Tá bom? A palavra que eu quero ler com vocês, ela está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 29. Diz assim, Atos 19, versículo 29. Foi a cidade tomada de uma confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em grande confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana, deusa dos Efésios. Olha só, pessoal. Esse texto, essa passagem, esse momento aqui, mostra Gaio e Aristarco, amigos de Paulo, companheiros de Paulo na missão, na pregação do Evangelho, sendo levados por uma multidão até o teatro, até um local onde que comportava muitas pessoas. Naquela cidade, eles tinham como protetora Diana, eles aclamavam como deusa deles. E estavam incomodados com a pregação de Paulo, com a pregação do Evangelho. Então, eles conseguiram fazer um mutirão ali, uma rebelião, convocando os moradores da cidade. O texto até diz que tinham pessoas ali que nem sabiam o que estavam fazendo, mas foram todas impulsionadas a protestarem contra aqueles que pregavam o Evangelho. Eu quero abordar esse assunto aqui hoje com você. A massa, a adversidade contra o Evangelho, ela é grande. O fervor de muitos contra o Evangelho é imenso. E eu e você que me assiste agora, que é evangélico ou que no mínimo apoia o Evangelho, que no mínimo concorda com o Evangelho, no mínimo você pode não ser um evangélico, você pode não ser um cristão evangélico, mas na sua mente, no seu coração, você sabe que nós estamos seguindo o caminho certo e você concorda conosco e nos abençoa. Então existe uma adversidade e sempre vai existir contra Deus e contra o seu ungido, que é Jesus Cristo, e contra os ungidos de Deus. São os homens de Deus e os evangélicos, a igreja, os cristãos evangélicos. Todo cristão sofre suas perseguições. Todo cristão sofre algumas retaliações de incrédulos,
pessoas oprimidas, perturbadas pelo mal, com a sua mente contaminada pelo inimigo, com más influências. No caso aqui, pessoas se reuniram para se opor a Paulo e aos que com ele andavam, se opondo ao Evangelho, à pregação do Evangelho, porque batia de frente, batia de contra o que eles acreditavam e o que eles defendiam. Quando um chamado Alexandre foi empurrado pelos judeus para tentar falar ao povo, tentar acalmar o povo e tentar ali tomar a frente, quando eles perceberam que esse era um homem judeu, ou seja, fazia parte também dos que andavam com Paulo, eles começaram a clamar pela deusa deles por uma duração de 2 horas. Eles começaram a gritar o nome da deusa deles por 2 horas seguidas. Sabe o que significa isso? A pessoa passar 2 horas para não dar espaço de alguém falar, para não dar espaço de Alexandre poder se explicar, para não dar o espaço dos discípulos poderem apresentar uma defesa, apresentar o motivo pelo qual eles estavam ali. A oposição foi fervorosa contra os discípulos nesse caso aqui. A oposição foi fervorosa contra a crença de Paulo e dos discípulos que com ele estavam. Então pare para pensar. Se a oposição ao Evangelho às vezes age com tanto fervor, com tanta certeza no que fazem, por que eu e vocês que cremos no Evangelho, ou que você seja simpatizante, de repente você não é um seguidor, você não é evangélico, você não é cristão, mas simpatiza com tudo o que fazemos, concorda com o que pregamos e até nos abençoa nas nossas missões. Independente. Mas nós que somos de Cristo, você que é de Cristo, não pode aceitar que a sua fé, o seu fervor, que a chama da fé, ela se apague em seu coração, se há oposição, se há adversidade, se aqueles que são contra o Evangelho, se o inimigo, se o inferno vem tão fervoroso nas suas crenças, vem tão fervoroso naquilo que diz crer, naquilo que diz acreditar, porque eu e vocês não seremos fervorosos? Bem disse Jesus, os filhos das trevas são mais fervorosos em suas obras do que os filhos da luz. Jesus estava revelando que o mal é fervoroso no que faz e que às vezes os filhos da luz, nós, eu e você, os crentes em Cristo Jesus, se mostram mais frios nas suas obras, nas suas ações, como que às vezes fazendo algo que não é real, que não é verdadeiro, e eu não posso aceitar isso. A palavra que eu quero trazer para você é uma palavra que traga fervor para o seu espírito e que desperte você como cristão, que você entenda que o adversário, o inimigo, ele mesmo sabendo que é um derrotado, ele mesmo sabendo que é um condenado ao inferno, o inimigo, o demônio, mesmo sabendo que o fim dele vai ser queimar no inferno, mas ele ainda assim tenta. Ele ainda assim se levanta contra a minha vida e contra a sua. E o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Vamos cruzar os braços? Não, de forma alguma. O inimigo tenta agir contra a igreja de Cristo o tempo todo, querendo derrubar os homens de Deus, querendo tirar o crente da igreja, esfriando o seu coração, esfriando a sua fé, enrijecendo, endurecendo o seu coração, fazendo alguns cristãos tomarem partido por coisas que não tem nada a ver com ele, querendo levar coisas para o coração do cristão, para que com isso ele perca a fé na igreja, ele perca a fé nos homens de Deus e automaticamente ele perde a fé em Jesus. Eu podia dizer perder a fé em Jesus, mas o inimigo é ousado. E quando ele quer que uma pessoa perca a fé em Jesus, primeiro ele faz a pessoa perder a fé na igreja e nos homens de Deus. Ele faz a pessoa ficar duvidando da igreja e dos homens de Deus. Porque Jesus nos liga a Deus e ao Espírito Santo.
Mas quem apresenta Jesus para você é o pastor. Quem apresenta Jesus para você é o pastor no altar da igreja, é o pastor aqui através das programações da igreja. Então, se o diabo consegue incendiar o seu coração, mas não com a chama do Espírito, mas sim com a negatividade, se ele consegue inflamar a sua alma, inflamar o seu entendimento contra a igreja, contra os homens de Deus, você vai limitar o seu acesso ao Senhor Jesus. Se Jesus te dá acesso a Deus e ao Espírito Santo, como é que vai ficar para você se o seu acesso a Jesus está limitado? Se o seu coração está em trevas, está fechado, está inflamado pelo diabo. Aqui, quando eles viram que quem estava diante deles era um judeu, era alguém que ia falar do evangelho, que ia tentar se explicar, que não estavam ali lutando contra eles, mas apresentando a sua crença e apresentando a novidade de vida que Jesus Cristo pode dar a quem crê, a quem invocá-lo, a quem recebeu o batismo, a quem entregar a sua vida para Jesus. Quando eles viram que quem subiu ali no palco para falar, quem estava acenando, pedindo que ficassem em silêncio para ele falar, quando viram que era um judeu, eles intensificaram o seu clamor à sua deusa por 2 horas. Eles ficaram 2 horas sem parar, chamando pelo nome da sua deusa. Alguns até impediram que Paulo fosse para lá também, porque sabia que ia dar errado. Depois desse episódio, alguém conseguiu fazer com que eles se acalmassem e levassem a causa para o tribunal, e porque ali não ia resolver nada. Mas eu quero enfatizar isso, eles ficaram 2 horas clamando o nome de sua deusa para intimidar os que ali estavam para defender o evangelho. O quanto você tem sido fervoroso, meu irmão, na tua fé. Será que a igreja ficou distante para você? A alegria e o prazer de buscar você já não tem mais. Eu quero que você lembre que os adversários que são contra o evangelho, que o inferno, ele não descansa na sua luta contra a igreja, na sua luta contra Cristo. Ele não descansa, ele não sossega. Ele sabe que os dias dele está contado, ele sabe que o seu fim vai ser na condenação, mas o quanto ele puder estragar, o quanto ele puder complicar, o quanto ele puder esfriar, o quanto ele puder desmoralizar o crente e a igreja, ele vai tentar. E aí é onde entra eu e vocês, que devemos ser fervorosos da nossa fé, não perder para preguiça, não perder para o desânimo, não perder para algo que aconteça e aí o diabo quer que você generalize, que a igreja é isso, a igreja é aquilo, repreenda isso em nome de Jesus. Eu vim aqui hoje com esse propósito, de repreender todo espírito que está esfriando você, todo pensamento que está negativando a sua fé, toda a ação do diabo que está tirando você da igreja, que está tirando você de Jesus, que está tirando você da presença de Deus, que está tirando você do altar, que está tirando você do homem de Deus. Eu quero repreender isso em nome de Jesus, porque se eles que acreditavam em algo que não existe, se eles que acreditavam em algo que era criação e invenção dos homens, foram tão fervorosos para calar os discípulos, porque nós que acreditamos em algo que é real, vamos nos calar? Porque nós que acreditamos em algo que é verdadeiro, vamos silenciar se é verdade, se é real, se acontece, se o meu Deus existe, se Jesus verdadeiramente morreu e ressuscitou, está sentado à direita de Deus intercedendo por mim, eu estou na verdade, eu estou no certo, eu sou filho da luz. Então eu vou buscar ser fervoroso nas minhas obras. Eu vou buscar ser fervoroso na minha evangelização. Eu não vou me intimidar, eu vou falar de Jesus quando eu tiver oportunidade. Eu não seja uma pessoa chata, inconveniente. Não seja, você não precisa ser isso. Mas não negue a sua fé. Quem sabe tem alguém me assistindo que Deus já chamou para receber batismo, Deus já chamou para se entregar, Deus tem chamado para uma comunhão maior. E a pessoa fica se esquivando. E a pessoa fica aceitando desculpas como, por exemplo, mas alguém da minha família vai achar ruim, mas isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, como as pessoas vão me olhar, isso não importa. Isso não importa.
Se você está diante do bem e diante do certo, por que ficar nessa dúvida do que vão pensar? Se é a coisa certa a se fazer. E se você faz o certo, meu irmão, no final dá tudo certo. Ainda que no meio do caminho você precise lidar com alguns inconvenientes. Sustente, seja firme, seja fervoroso, vá em frente, você está no caminho certo, então não se entregue ao diabo, não desista na caminhada, vá em frente, meu irmão, em nome de Jesus, sirva a Jesus Cristo, seja cheio do Espírito de Deus, tenha comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, abraça a tua fé. Vai para a igreja, vai orar, se você está distante, se arrepende, meu irmão, e na primeira oportunidade que você tiver, depois de assistir essa programação, vai para a igreja, vai conversar com o pastor, vai pedir oração, se aproxima. O que estiver te afastando da igreja de Jesus, o que está te afastando do Espírito Santo de Deus, quebre isso hoje, em nome de Jesus. Se encha de fervor, se encha de fé, tira toda mágoa, toda decepção, toda frustração. Às vezes tem pessoas que ficam querendo que tudo na igreja aconteça do jeito que ela quer. Mas as coisas na igreja acontecem do jeito que Deus quer. Aí tem pessoas que traz para o lado pessoal e fica ali o seu coração inflamado, está repreendido em nome de Jesus. Nós somos filhos da luz. E os filhos da luz têm todos os motivos do mundo para serem fervorosos. O maior motivo de todos é que nós estamos fazendo a coisa certa. E quem está fazendo o certo não precisa ter vergonha. Quem está fazendo o certo não precisa se intimidar. Quem está fazendo o certo não precisa recuar. Eu vou orar por você. E a minha oração vai ser um pedido a Deus de avivamento para quem está frio. Se você já está avivado, muito bem. Deus tem orgulho de você, porque você não baixou a guarda. Se você está frio, é tempo de você dar orgulho a Deus. É tempo de você se incendiar na presença de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar, meu Deus, meu Pai. Eu agora entro em oração com o teu povo, agora entro em oração com todos que o Senhor preparou para acompanhar esta programação. Eu declaro em nome de Jesus avivamento, fortalecimento. Eu declaro em nome de Jesus poder de Deus na vida destas pessoas. Que sejamos nós fervorosos na nossa fé, na nossa crença, nas nossas obras, nas nossas ações. Que a gente não baixe a cabeça diante do inimigo, diante do diabo, que a gente não baixe a cabeça diante da opressão que se faz contra a igreja, mas que sejamos igreja hoje, amanhã e até o fim. Que sejamos crentes em Ti, Senhor Jesus, hoje e amanhã e até o último fôlego de vida. Que sejamos fortes para sustentar a nossa fé e a nossa esperança. Te peço, Senhor Jesus, que ponha da Tua unção, do Teu poder nesta água, e aquele que tomar desta água seja avivado. Aquele que tomar desta água tome do poder de Deus, do poder de Cristo, e seja cheio da unção do meu Deus. Seja tomado pela Tua presença, Senhor. Se alguém estava afastado, frio, distante, mergulhado no pecado, que o Senhor venha renová-lo nesse momento. Eu declaro esta bênção sobre a vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam amém. Tome a água, tome do poder de Cristo. Graças ao Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que você está abençoado. Se precisar, assista novamente essa programação, esse vídeo vai ficar salvo. Então você pode assistir quantas vezes quiser. Traga avivamento para a sua vida. Traga força espiritual para você e viva a fé. Agora viva com intensidade, viva de todo o seu coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.